Entendeu? Tá? Você não está tendo a solução toda aqui. Você está tendo intervalos abertos, você precisa ajustar para ter a solução global. Porque você quer a solução na reta toda da integral. Tá? Pronto. Entendido isso, agora... Deixa a resposta desse jeito, todo mundo deixa a resposta desse jeito, porque espera que o leitor tenha esse entendimento, via primeiro o teorema fundamental do cálculo. Porque isso aqui é integral na reta toda. Não dá. Então, para ser a integral na reta toda, por exemplo, para ser essa daqui, para dar essa função, tira essa constante, é ela nesse intervalo. Aí nesse intervalo aqui, é ela mais o quê? O 2π sobre 3. E fecha os pontos fecham. Tá? Mas você tem você consegue chegar a esse raciocínio por causa do primeiro teorema fundamental do cálculo. Ok? Vamos lá. A função que você está integrando, gente, ela é periódica. Isso é fundamental, porque uma função racional de seno e cosseno tem período 2π. Então, se você está resolvendo no intervalo menos π, você expande para todo canto fazendo essas considerações aí. Então, no final das contas, aquilo não é um problema. É só que a resposta está incompleta, você precisa fazer o seu ajuste. Mas deixa desse jeito. Tá certo? Mas sabendo que quando você coloca assim, você está achando a integral no intervalo menos π, no intervalo aberto. No intervalo π, 3π aberto, 3π, 5π aberto e assim por diante. Mas quando a gente está com função racional, não necessariamente o período vai ser 2π, né? É período 2π. Mas, por exemplo, cosseno de x sobre seno de x mais cosseno de x, o período aqui. Se é π, é 2π. É porque o período é definido como menor número que dá o período. Eu chamo o período... Tudo bem, você pode definir o período como sendo isso. Mas o importante é que ela se repete de 2π em 2π. Tá certo? Independente... O que está por trás, o que é importante é que ela se repete de 2π em 2π. Quem se repete de π em π, se repete de 2π em 2π. Outra observação, ó. Integral da secante, ó. A integral da secante. Você já sabe, não sabe qual é a integral da secante? Qual é a integral da secante? Mas aí vamos escrever isso aqui como sendo 1 sobre cosseno de x. E vamos resolver por esse método. Então isso aqui fica o quê? A integral de 1 sobre, quem é cosseno de x, pela mudança eu apaguei, mas você já sabe. Quem é? 1 menos E2 sobre quem? 1 mais E2. Quem é o dx? 2, 1 mais E2, dz. Tá certo? Não é? Não é? Então isso aqui fica quanto? Fica 2 vezes a integral de quem? De 1 menos E2 dz. Integral de 1 menos E2. Que é, o A é 1. Tá certo? Então fica 2 sobre 2, que é 1. Logaritmo natural do módulo de quem? De 1 mais E sobre 1 menos E. Pedi para você decorar isso. Tá? É integral de 1 sobre A2, tem que memorizar isso. Mas quem é o Z? Não, a mudança é Z igual a mudança é essa. A mudança é essa. Z igual a tangente de x sobre 2. Então você vai resolver no intervalo menos π aberto. Tá? Mas você expande, naturalmente, porque a sua função racional tem período 2π. Então você resolve no menos π, está resolvido no menos π, 3π, assim por diante, e depois você fecha tudo. Tá? E aí você, com essa mudança, você tem... Pronto. Então isso aqui fica o quê? Fica o logaritmo natural
fica o logaritmo natural. Isso aqui é o logaritmo natural do modo de quem? É tangente de x sobre 2, tá? 1 mais tangente de... tanto faz, né? 1 mais tangente de x sobre 2. 1 mais z sobre 1 menos z. Então fica 1 mais quanto? Tangente de x sobre 2 sobre quem? Sobre 1 menos tangente de x sobre 2. Você não encontrou módulo da secante mais a tangente, encontrou? Encontrou? Então, mas a conta está certa. Significa duas coisas. Ou isso aqui é o módulo da secante mais a tangente, ou isso aqui difere do módulo da secante mais a tangente por uma constante, que todas, né, diferem por uma constante em intervalos. Em intervalos, tá certo? Os intervalos aqui você está integrando, lembra, ó, você está integrando 1 sobre o cosseno de x. Então o x tem que ser tal que o cosseno de x é diferente de zero. Você está integrando a secante. Então o x não pode ser, onde é que o cosseno é zero? O x não pode ser π sobre 2, nem menos π sobre 2, e assim variando. E assim, tá certo? Sucessivamente. Agora você veja aqui, ó. Veja que, ó, algo interessante. Ó, quem é 1 mais a tangente de x sobre 2? Tem que ter uma relação, né, ó. Ó, quem é 1 mais a... olha aqui, ó. Quem é 1 mais a tangente de x sobre 2 sobre 1 menos a tangente de x sobre 2. Quem é isso aqui? Vamos ver aí. Hã? Isso aqui é o que, ó? Ó. É 1 mais o quê? Dividido por quem? Ó, faça essa conta. Dá cosseno de x sobre 2 mais seno de x sobre 2. Isso aqui vai ficar isso aqui, ó. Certo? X sobre 2. Não é? Porque o denominador é o mesmo, cancela. Tá bom? Entendido? Aí eu chego aqui, não dá essa expressão, então eu vou multiplicar por cosseno de x sobre 2, mais seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, mais seno de x sobre 2. Alterou? Não. Só que aqui vai ficar o quê? Vai ficar o quadrado da soma. Então dá o cosseno ao quadrado de x sobre 2, mais 2 vezes o cosseno de x sobre 2, vezes o seno de x sobre 2, mais o quadrado do seno de x sobre 2. E embaixo quem é? É o quadrado do cosseno de x sobre 2 menos o quadrado do seno de x sobre 2. O que é que fica em cima? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. E quem é 2 vezes o cosseno de x sobre 2 vezes o seno de x sobre 2?
É o seno de x. E quem é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2? Dá o cosseno de x. E quem é 1 sobre o cosseno? Secante. E quem é o seno sobre o cosseno? Tangente. Então a resposta que você obteve é a mesma coisa. Isso que está aqui dentro, ó, isso que está aqui dentro é a secante mais a tangente. Não dou nada, você obteve a mesma resposta. E se não fosse igual, significava uma outra coisa, tá? Que essa função aqui ia ser diferente do logaritmo natural da secante, mas por uma constante. Não aconteceu. Coisa não aconteceu, é igual mesmo, tá? É igual mesmo. Outra observação, é engraçado que esse assunto, ele está como exercício no livro do James Stewart, essa mudança de variável. Ele diz, ó, com essa mudança de variável você tem o prove que dx é isso, seno de x é isso, cosseno de x é isso. E aí você consegue transformar a integral de uma função racional de seno e cosseno na integral de uma função racional em z. Aí ele aí diz, ó, com isso resolva essas integrais. Resolva essas integrais. Aí ele dá a seguinte integral, ó. Ele dá a integral do seno de 2x sobre 2 mais cosseno de x. Ele dá essa integral. Quanto tempo aí, garoto? 11. Deixa rolar. Ó. Ele dá essa integral aqui, ó. Aqui, ó. A integral do seno de 2x sobre 2 mais cosseno de x. Dx. Aí, tudo bem, está no assunto, né? Como é que sai dessa integral? Como é? Eu vou usar as fórmulas da mudança de variável. Mudança de variável, qual é? Vamos colocar aqui de novo, qual é? Z igual a quê? A tangente de x sobre 2. Com isso, quem é o seno de x? 2z. 2z sobre 1 mais z2. Quem é o cosseno de x? Quem é? 1 menos z2, né? Sobre 1 mais z2. E quem é o dx? Quem é? 2 sobre 1 mais z2 dz. Primeira vez que eu ataquei esse exercício, eu saí, ó. E não consegui resolver, porque a conta foi imensa. Dava uma função racional imensa, muito complicada, eu não consegui resolver. Aí eu parei. Porque é o seguinte, eu cheguei aqui e escrevi, ó. Integral. Quem é o seno de 2x? 2 seno de x, cosseno de x sobre quem? 2 mais cosseno de x dx. Aí eu peguei e substituí. E não deu. Hã? É exatamente isso. A mudança não é por aqui. A mudança é você fazer, por exemplo, o U igual a 2 mais cosseno de x. Quando você faz isso, por exemplo, du quem é? Dx. Aí fica beleza. Porque você escreve, ou seja, nem o fato de ser uma função racional de seno e cosseno não quer dizer que você tem que ir por aí, não. Pode ser que você vá por aqui, por esse caminho, pode crer, vá por esse caminho. Vai ficar uma conta imensa e você não consegue resolver. Eu não consegui. Aí eu disse, não, então tem alguma coisa. Aí eu parei, olhei e disse, mas só fui ter a sacada depois de encher o quadro, passar vergonha, né? Vergonha. Aí, ó,
Então isso aqui fica o quê? Aí você escreve como sendo menos 2, a integral de quem? Do cosseno de x sobre 2 mais cosseno de x vezes o quê? Menos o seno de x dx. Aí isso aqui é quanto? Aí faz a mudança, ó. Menos 2, integral de quem? Cosseno de x, quem é o cosseno de x? U menos 2, muito bem dito. U menos 2, sobre U, né? Integral em U. Entendi por quê? Porque eu não queria botar mais a função racional. Senão tinha que ter outra mudança, tá? Aí por isso que eu botei logo aqui a mudança. Então fica o quê? Fica menos 2, a integral de 1 em U, tá certo? Menos, mais, né? 4, vezes a integral de 1 sobre U em U. Então isso aqui dá quanto? Dá menos 2U, certo? Mais 4, logaritmo natural. Logaritmo natural de quem? Do módulo de U. Mais uma constante. Esquece isso aqui. Tá? Algumas vezes serve, outras vezes não. Tá? Então, quem é o U? É o cosseno não. O U é 2 mais cosseno. É menos 2 vezes o quê? 2 mais cosseno de x, mais 4 vezes o logaritmo natural do módulo de 2 mais cosseno de x. Só que 2 mais cosseno de x é positivo para todo x. Então fica 2 mais cosseno de x. Mais c. Quanto tempo aí? Deixa rolar. Deixa aí. Não tira agora não, viu? Só quando eu mandar. Então isso aqui fica o quê, ó? Ó, fica menos 4, que é uma constante, mais uma constante. Então fica o quê? Fica menos 2 cosseno de x, mais 4 vezes logaritmo natural de 2 mais cosseno x. Mas pronto, tá aí. Tá? Entenderam? Não tira agora, tá? Deixa aí. Deixa eu aproveitar aqui. Agora vamos ver essa integral aqui. Tem casos que dá grande, mas não é problema não, tá? Você faz a conta. Tá? Vamos lá. Ó, a integral de 1 sobre a tangente de x menos 1. Essa integral, ó, essa integral de 1 sobre a tangente de x menos 1. Essa integral em x, tá? 1 sobre a tangente de x menos 1. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é a integral de quem? De 1 sobre o quê? Seno de x sobre o cosseno de x menos 1 integral em x. E essa integral vai ficar o quê? Integral de quem? O quê? Vai ficar, ó, seno de x menos o cosseno de x sobre o cosseno de x. Então fica quanto? Cosseno de x sobre não é? Oh, desculpa. Fiz a conta errada.
seno de x menos o cosseno de x. Não, deixa aí. Seno de x menos o cosseno de x. Pronto. Tá. Encerra, começa.